Queridos irmãos, boa tarde. É uma honra para mim estar com vocês hoje à tarde e aproveitando essa ferramenta que o Senhor permite utilizarmos e espero no Senhor que a gente consiga, nessa comunhão da palavra e naquilo que eu vou colocar aqui para os irmãos, que os irmãos recebam edificação nessa tarde. E eu estou no espírito, com vocês de estarmos simplesmente repartindo aquilo que a gente tem recebido do Senhor, sem qualquer pretensão de ter a palavra final nos assuntos que nós vamos falar e na forma que nós vamos abordar o que a gente quer abordar. Eu queria começar lendo um verso na palavra do Senhor que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses 3, 10. Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Essa expressão, por muitos anos, ela já chamou minha atenção, reparar as deficiências da vossa fé. Às vezes nós pensamos que os irmãos de Tessalônica estavam com muitos problemas, e certamente eles tinham alguns problemas, e por isso Paulo fala reparar as deficiências da vossa fé. Mas eu queria que a gente focasse um pouquinho, entendesse esse contexto. Paulo, ele desejava muito e tinha um cuidado muito grande por esta igreja, e ele começa a dizer no capítulo 3, aí no versículo 1, que ele, não podendo mais suportar o cuidado por eles, ele diz assim: pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos o nosso irmão Timóteo. Então ele manda Timóteo àquela igreja para ter notícia daqueles irmãos, para saber como é que andava a fé desses irmãos. E interessante que no versículo 6 ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Eu acho interessante que ele diz que Timóteo trouxe boas notícias. Entretanto, no final ele vai dizer: olha, eu estou orando noite e dia para ir estar pessoalmente com vocês. Talvez se ele tivesse aqui a nossa ferramenta, fazia um online com os irmãos lá, mas ele não tinha. Ele diz: eu quero ir pessoalmente aí para reparar as deficiências da vossa fé. Essa palavra deficiência, irmãos, na realidade, se você olhar no dicionário, eu uso um aplicativo aqui que tem o dicionário Strong, e ele fala o que é essa palavra. Essa palavra está lá, rusterema, e significa deficiência, aquilo que está faltando. Na realidade, os irmãos estavam com uma fé adequada, eles estavam num caminhar adequado, mas tinha algumas coisas que estavam faltando entre os irmãos. E Paulo, ele queria muito estar com esses irmãos para suprir essa falta que tinha. Então, quando nós vemos as deficiências da vossa fé, não é que tinha alguma coisa torta, mas é que tinha algumas faltas, algumas coisas que estavam faltando. Essa palavra, se vocês olharem as outras vezes que ela acontece no Novo Testamento, é exatamente o sentido de falta. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 17, essa palavra é usada por Paulo. E ele diz assim: olha, porque estes me supriram o que de vossa parte faltava. Ele está falando para os irmãos em Corinto que os irmãos Estéfanas e Fortunato, e Acaico, eles supriram aquilo que os irmãos de Corinto não supriram. Então, essa expressão deficiência é uma falta. Por isso, o Gerson me pediu: irmão Billy, eu gostaria que você compartilhasse, ampliasse um pouco aquilo que você falou no último encontro. Eu tinha falado rapidamente e eu chamei de lacunas, algumas lacunas que eu vejo que estão hoje no meio das assembleias. Então, esse título aí, que a gente deu aí na mensagem, lacunas, as lacunas no viver da igreja, no serviço da igreja, ou lacunas na vida e serviço das assembleias. O que eu quero apontar aqui, irmãos, é algumas coisas que eu percebo no meu coração, no convívio com algumas assembleias,
aquilo que eu acho que é uma falta, uma deficiência nesse sentido, uma falta, há uma carência. Então, há uma lacuna, tem uma lacuna. A gente precisa permitir que Deus possa preencher essas lacunas que nós temos. E eu vou falar algumas coisas, eu enumerei aqui, fiz uma lista de 7 coisas que eu creio que hoje, pelo menos no meu viver, onde eu convivo, as assembleias que eu conheço, que carecem, né? Mas eu creio que talvez seja além dessas 7 assembleias. Eu creio que vai um pouco além, eu creio que muitas assembleias, né, nós precisamos dar atenção e fazer aí uma verificação se de fato também, né, na assembleia que cada um de nós está, se não tem essas deficiências, se não tem essas lacunas, se não estão faltando essas coisas, se essas coisas não estão ausentes da vida da assembleia. E quando nós falamos em vida e serviço, né, as duas coisas estão extremamente correlacionadas. O serviço ele tem que vir da vida, né? Mas uma vez que tem um serviço adequado, ele acaba promovendo também a vida nos irmãos. E por quê? Porque o serviço, deixe-me dar um exemplo, a palavra de Deus fala nos ministérios, né, que eles foram dados para equipar os santos para o seu serviço. E quando isso é feito, os irmãos começam a funcionar e a vida começa a fluir também. Então, são coisas que eu creio que são vitais para nós como assembleias. Eu não sei se tem uma ordem delas, eu creio que não, mas todas são muito importantes, né? Mas há algumas aqui dessas 7 coisas que eu coloquei na minha lista que são mais evidentes, não é? Então, assim, eu quero começar, irmãos, por aquilo que eu acho que é mais evidente e para mim que é mais vital e fundamental. Depois eu não sei se vai obedecer uma ordem de prioridades, mas essa para mim é a maior das prioridades hoje nas assembleias. E é claro, viu, irmãos, fiquem bem livres, né, para receberem o que eu estou falando no sentido de examinarem, de meditarem, de levarem em consideração, mas é claro que não aceite como uma verdade absoluta aquilo que eu vou falar. A verdade absoluta é apenas a Escritura, né? Mas esse é o meu sentimento e eu creio que o Espírito do Senhor é que nos guia nisso também. Então, a primeira lacuna, a primeira deficiência, a primeira falta que eu tenho notado nas assembleias no passar dos anos é honrar ao Espírito Santo. Nós não temos honrado ao Espírito Santo nas assembleias. E isso é algo muito terrível, porque nós, em não honrarmos ao Espírito Santo, o que acontece é que nós chegamos ao ponto de apagar a ação do Espírito Santo. E muitas vezes, né, irmãos, nós dizemos que cremos no Espírito Santo, professamos que cremos nas manifestações do Espírito Santo, professamos e dizemos, declaramos que na igreja é a autoridade do Espírito Santo que prevalece, mas na prática isso passa um pouco longe. E mais ainda, né? Às vezes nós estamos, né, de certa forma, na nossa prática, é como aqueles 12 varões em Éfeso. Paulo chega para eles e pergunta, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles, né, admirados, falaram, nós nem sabemos, nunca nem vimos falar que existe o Espírito Santo. Nós sabemos que existe o Espírito Santo, mas às vezes a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa vida como assembleia, fica como se o Espírito Santo não existisse. Ou às vezes, né, como aquele irmão escreveu um livro, né, eu gosto muito do livro do Shen, né, o Christian Shen, né, o Francis Shen, o Deus desconhecido, né, aliás, o Deus esquecido. Então, às vezes o Espírito Santo, irmãos, é como que o Deus esquecido entre nós. E há um problema muito grave, eu creio, né, principalmente nas assembleias que eu conheço, nas que eu tenho relacionamento, e nas que eu conheci de acompanhar alguns irmãos, mesmo sem estar presentes, porque
Há uma valorização e correta, a valorização no ensino da palavra, na verdade da palavra. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer daquilo que o próprio Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse, né, que aqueles escribas, que os fariseus, eles estavam errando por duas coisas. Por não conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus. Então, às vezes, nós enfatizamos demais as Escrituras em detrimento daquilo que é a manifestação do Espírito Santo, naquilo que é a obra do Espírito Santo, naquilo que é o agir do Espírito Santo. E muitos, né, eu creio que decorrência em muitas assembleias, muitos irmãos, muitos líderes, em decorrência daqueles abusos que há com relação a chamado ministério do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, pelos abusos, pelos erros. Então, os irmãos se fecham a tal ponto para ficarem seguros, mas também acabam por, no final das contas, apagar a ação do Espírito Santo. Não permitem que o Espírito Santo haja entre eles, não permite que o Espírito Santo conduza as coisas, por mais que a gente venha dizer e orar, Senhor, que teu Espírito nos conduza. Mas nós nos encaixamos no modelo tal que achamos que aquilo ali é a manifestação do Espírito apenas, e nós limitamos, né, com medo dos excessos, com medo dos problemas, com medo dos erros, etc, etc. Mas, irmãos, nós precisamos entender algo maravilhoso nas Escrituras, e isso deve nos encorajar tremendamente. Tudo acontece pelo Espírito Santo. Não há nada, absolutamente nada, nenhuma obra de Deus nessa terra que não foi pelo Espírito Santo. A própria restauração de todas as coisas, ou a criação, né? Lá no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. É o poder do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo. E a palavra encarnada, o Senhor Jesus mesmo, ele veio e foi formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Tudo o que aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi movido pelo Espírito Santo. Mas às vezes nós achamos que nós não precisamos, né, do Espírito Santo, pelo menos a nossa prática é como se não precisássemos, porque não dependemos do Espírito Santo. E tudo, né, no Novo Testamento, todas as coisas que são de Deus e que são eternas e que têm valor e são vitais, aconteceram pelo mover do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o nosso modelo, que é a vida do Senhor Jesus Cristo, deve nos falar bastante. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, ele, como eu acabei de mencionar, ele foi formado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. A vida inteira do Senhor foi guiado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi o primeiro a ter a habitação do Espírito Santo nele. Ele tinha a habitação do Espírito Santo. Mas teve que chegar um dia, quando no seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, então ele começou o seu serviço, o seu ministério aqui na terra. Até esse dia, o Senhor não fez nada. Mas a partir desse dia, tudo que o Senhor fez no seu ministério, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Eu queria te lembrar aquele verso que Pedro fala em Atos 10, 38, que diz que como Deus ungiu, né, a Jesus de Nazaré, e preste atenção, o Espírito Santo, através de Pedro, fez questão de registrar isso. Jesus de Nazaré, o homem Jesus, como ele foi ungido pelo Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Queridos irmãos, tudo que o Senhor Jesus fez nessa terra, tudo, não há exceção, tudo que ele fez como um homem, e como um homem cheio do Espírito Santo. Ele apareceu naquela
depois do seu batismo, e depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi naquela sinagoga, então ele leu o que está registrado em Lucas, que o Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu. E ele diz, hoje se cumpre essa escritura. O Senhor Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou e se fez homem. E enquanto ele andou conosco, ele não usou da sua divindade, mas tudo que ele fez foi com um homem. E ele é o modelo de Deus, o homem que é o modelo de Deus para cada um de nós. E tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo. Não há nada que Jesus tenha feito, todos os milagres, todas as intervenções de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu em todas as coisas. Se você vê até mesmo para oferecer-se na cruz, quando nós lemos no livro de Hebreus, vai dizer que ele ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno. Até ir à cruz foi pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, o que isso nos diz? Isso nos diz que nós deveríamos olhar para o nosso modelo, que é o Senhor Jesus. Todo o nosso serviço, né? Eu estou aqui e nós estamos nesse encontro aqui online, né? Chamado Encontro de Liderança. E supondo que cada um de nós tem essa responsabilidade, um ministério, uma liderança, todo o nosso serviço deve ser na unção do Espírito Santo. Deve ser no poder do Espírito Santo. Tudo deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, qual é a honra que nós temos dado ao Espírito Santo? Nós temos buscado o Espírito Santo. Nós temos dado a permissão ao Espírito Santo para nos guiar como assembleias. Nós temos buscado esse poder do alto. Queridos irmãos, não nos iludamos. A gente precisa ainda olhar para o nosso exemplo, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, uma vez que nós cremos, diz a palavra, Paulo diz isso em Gálatas, né, em Efésios, o Espírito Santo veio habitar em nós, nós temos a habitação do Espírito Santo. Mas nós não precisamos só da habitação do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos do revestimento também do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo fala da vida de Deus em nós, mas o derramar do Espírito fala do serviço que nós precisamos prestar ao Senhor. Foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com os primeiros discípulos do Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus ressuscitou, você se lembra disso, ficou registrado em João capítulo 20. O Senhor apareceu para eles e falou, paz seja convosco. E o Senhor então falou, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E como foi que o Pai enviou o Senhor Jesus? Primeiro, o Senhor Jesus era a habitação do Espírito Santo, mas depois, no seu batismo, né, veio sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo. Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. Assim, o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, o Senhor agora estava dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é a nossa convicção, que o Senhor Jesus também nos envia, no nosso serviço, no nosso ministério. E nós dependemos do Espírito Santo. E por isso, se você for lá, que coisa tremenda, meus irmãos. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, agora ele podia dar vida. E ele fez isso com seus discípulos. Agora ele podia soprar vida e ele soprou sobre seus discípulos. Olha o que diz aqui, João capítulo 20. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E dito isso, soprou sobre ele e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo veio habitar agora nos discípulos, agora era a vida de Deus. O Senhor ressurreto agora, ele tinha o poder para fazer isso.
Como o Senhor ressurreto, agora ele poderia soprar vida sobre os seus discípulos. E quando ele fez isso, eles receberam o Espírito Santo, veio habitar neles. Mas isso não era suficiente ainda para o que o Senhor Jesus tinha para os seus discípulos. O Senhor Jesus, você conhece bem aí, acho que eu vou pular, não vou precisar ler isso para vocês, né? Todos aqui são pessoas que ministram a palavra, e você se lembra bem disso. Então, Lucas registrou isso, o Senhor soprou sobre eles, mas depois o Senhor Jesus falou assim, olha, mas permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de promessa, até que do alto recebam a promessa do Pai. E lá no livro de Atos ficou registrado também, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Que coisa gloriosa, queridos irmãos. A parte do Espírito Santo não há nada. O Espírito Santo é o Paráclito, é aquele outro igual a Jesus. Ele é o representante de Jesus na terra. E aquilo que Jesus fez, agora ele faz através de você e de mim. Queridos irmãos, Lucas registrou lá em Atos capítulo 1, dizendo as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu acho maravilhoso isso, que diz começou. Ele não disse as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus ensinou. Por que ele diz começou? Porque o Senhor vai continuar. E ele continua através do Espírito Santo, através da igreja. Através de você e de mim. Isso não é glorioso? Por isso nós precisamos honrar ao Espírito Santo, contar com o Espírito Santo, buscar o poder do alto, irmãos. Irmãos, não há vida, não há fogo, não há nada viva fora do Espírito Santo. Oh, queridos irmãos, que o Senhor possa constranger o seu coração hoje. Se por acaso entre nós estamos frios em relação a isso, que o Senhor aqueça o nosso coração. Quanta diferença vai ser no seu serviço, no seu ministério, na sua vida, nas revelações de Deus, quando honrarmos ao Espírito Santo, quando dependermos dele, quando clamarmos para que o poder do alto venha sobre nós, que o poder do alto nos revista. Irmãos, nós precisamos honrar ao Espírito Santo na nossa vida pessoal e na vida da Assembleia. Nós temos que promover algo que possa dar liberdade ao Espírito de Deus agir nas nossas vidas e na vida da Assembleia. Por que às vezes não há crescimento entre nós? Por que não há, quebrantamento entre a igreja? Por que há tantas confusões? Às vezes é porque não damos honra ao Espírito Santo para fazer aquilo que só ele pode fazer. Eu queria encorajá-los nas suas assembleias. Se Deus confirmar isso no seu coração, abra o coração e nas suas assembleias, onde você, é um irmão que exerce liderança, exerce ministério, exerce o pastorado, que você busque ao Senhor junto com a assembleia, para que Deus, pelo seu Espírito, faça algo. Para que o Espírito Santo seja derramado, para que a igreja seja avivada, para que Deus, pelo seu Espírito Santo, derrame os dons sobre a igreja, irmãos. Irmãos queridos, muitos irmãos enfatizando excessivamente apenas o estudo das Escrituras, deixaram de lado a questão do Espírito Santo e principalmente o aspecto do poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, sem palavra de Deus viva e sem o Espírito Santo, não há equilíbrio e não há edificação que permanece. Nós precisamos honrar ao Espírito Santo. Se você olhar os apóstolos, tudo que eles fizeram e foi movido pelo Espírito Santo. Todo aquele avivamento que varreu ali depois do Pentecoste, e o evangelho foi invadindo Samaria e foi indo para outros lugares pelo poder do Espírito Santo. E se você não pensar na vida da Assembleia, pense na sua vida.
Se você não tem essa realidade com o Espírito Santo, você vai ver que falta em você o brilho na pregação do Evangelho, falta em você o brilho, falta em você o poder, a unção para manifestar as coisas de Deus. Os dons não se manifestam. As coisas começam a ficar muito arrastadas porque não tem a unção. A unção é que faz as coisas fluírem, né? Mas não, se nós não temos essa unção do Espírito sobre as nossas vidas, as coisas, sabe, irmãos, começam a ficar emperradas. É como aquelas rodas lá dos egípcios, né? Dos carros dos egípcios. Começa a travar tudo. Mas que Deus nos ajude a honrarmos ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu poderia dar testemunhos e depoimentos para vocês da minha própria experiência. Eu sempre, aliás, vou voltar um pouco. Eu vim de uma tradição cristã, onde os irmãos basicamente achavam quase que o Espírito Santo não existia. Dons do Espírito Santo não eram para hoje, né? Dons do Espírito Santo acabaram quando morreu o último apóstolo daqueles primeiros. E isso ficou, né, na minha mente, mas graças ao Senhor houve depois um rompimento. Mas ainda assim, por medo, por constrangimento, por, sabe, medo de ver tantos excessos e talvez a preocupação excessiva com aquilo que era errado, muitas coisas eu deixei de experimentar de Deus. Mas louvado seja o Senhor, chegou um dia que isso foi rompido também. E que coisa maravilhosa, irmãos, experimentar a unção do Espírito Santo muda completamente. Se você ler a história dos irmãos, né, dos irmãos que experimentaram o avivamento, que coisa tremenda. Um avivamento maravilhoso que veio sobre muitos irmãos. E o que aconteceu com eles? Eles tiveram experiências maravilhosas. E alguns, se você ler, por exemplo, Moody, tem vários irmãos desses famosos, né? Mas pode ir para outros irmãos. Se você conversa com irmãos mais simples, no sentido que não são nem conhecidos publicamente, né? Mas todos aqueles que tiveram experiência, que receberam essa experiência do alto, esse revestimento do Espírito Santo, irmãos, mudou completamente. Se você ler a experiência do Billy Graham, eu estava escutando um tempo um irmão dando testemunho. Conterrâneo do Billy Graham, ele pregava a palavra, ele fazia quase que um teatro e pouco resultado, mas um dia ele teve a experiência com o Espírito Santo. Ele continuou com os mesmos sermões, só que agora ele só dizia, diz a Bíblia, assim diz a Bíblia. E milhares criam no Senhor. O Moody disse a mesma coisa. Ele falou, olha, não mudei nada dos meus sermões, mas quando eu pregava, acontecia. As pessoas criam, as pessoas eram simplesmente constrangidas a crer no Senhor. Olha, irmãos, a unção do alto. Nós precisamos da vida do Espírito Santo. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo, aquele transbordar. Paulo fala, não embriagueis com vinho, no qual contenda, no qual a dissolução mais encheis do Espírito Santo. É esse enchimento, é o de dentro para fora. Ali a palavra é de dentro para fora, é o transbordar. Isso fala do nosso fruto do Espírito. Nós precisamos do fruto do Espírito, é caráter na nossa vida. Mas não podemos ficar só com o caráter, irmãos, não só com aquilo que é interior do Espírito, nós precisamos também daquilo que é o revestimento de poder. Quando fala isso, né, que eles, os apóstolos ali, aqueles 120 no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecostes, e várias vezes falam isso em Atos. Aquele cheio ali é diferente desse cheio que Paulo fala em Efésios 5,18. É o enchimento de fora para dentro, é o revestimento de poder. E esse revestimento está ligado ao serviço ao Senhor, ao serviço às pessoas. Esse enchimento de dentro para fora, ele abençoa você. É para você, é para o seu benefício. Mas esse enchimento de fora para dentro, esse revestimento é benefício para o outro. O enchimento de dentro para fora beneficia a mim, mas o revestimento sobre a minha vida é para bênção para você. É para bênção para o outro. Irmãos, nós precisamos tanto de um quanto de outro.
E não caia na armadilha de dizer, o que é mais importante é o caráter é mais importante do que os dons. Sim, em certa medida é, porque o caráter é que permanece, mas nesse tempo presente, para que a obra de Deus seja feita. E nós estamos aqui falando, reunidos em líderes, pessoas que têm uma responsabilidade nas assembleias. Para fazerem as coisas acontecerem é só o Espírito Santo, não é você e não sou eu, não é o meu entendimento, não é o seu. É o poder de Deus. É o dinamis do Senhor, é explosivo. E nós precisamos buscar isso. Busque, meus irmãos. Busque. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha receio. Busque o Senhor. E se houver alguma coisa que está fora, você tem os mais velhos no Senhor para discernir isso. E para corrigir o rumo das coisas. Então, assim, no meu coração, sabe, irmãos, esse é uma grande deficiência, sabe, no meio das assembleias. É uma lacuna. É isso que falta nos irmãos. Olha, irmãos, quando nós dermos liberdade ao Espírito Santo, as coisas vão mudar drasticamente. Drasticamente. Irmãos, eu tenho experimentado coisas tão novas, tão maravilhosas no Espírito Santo nos últimos anos. Os dons do Espírito Santo, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, passei a experimentar. Ainda que eu vejo na minha vida, é uma coisa tão pequena, mas já é tão grande em relação ao que era lá atrás. E é tão maravilhoso nós vermos o operar de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos que Ele faça algo. Podemos que clamar, Senhor, derrama novamente, Senhor, faça um novo Pentecoste entre nós, Senhor, derrama do Teu Espírito, que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós. Irmãos, os dons do Espírito é para a edificação da igreja. Eu já vi afirmações de irmãos muito sérios na palavra. Isso mostra que todos nós conhecemos em parte, graças a Deus, que isso nos deixa mais humildes. Irmãos maduros, o Senhor dizendo, por exemplo, não, a igreja em Corinto, ela tinha muitos dons, porque era a igreja infantil ainda, era a igreja bebê. Mas depois que amadurecesse, não precisaria dos dons. Olha, meus irmãos, que loucura que é isso! Nós precisamos dos dons do Espírito até que o Senhor volte, até o Senhor voltar, que depois que o Senhor voltar, não precisa mais dos dons. Precisamos do dom da fé, precisamos dos dons miraculosos, precisamos de línguas, interpretação, profecia, dons de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Precisamos de todos os dons, mesmo os outros dons também que não são miraculosos, que não são esses dons tão visíveis. Precisamos do dom de misericórdia, de serviço, de exortação. Precisamos de todos os dons. Até a volta do Senhor, nós estamos nos edificando. Olha, eu poderia passar muito tempo, mas deixa eu ir para o segundo item. Mas deixa eu, mais uma vez, te falar aqui. Olha, busque o Senhor nesse sentido. Por favor, considere o que eu estou falando. Talvez algumas coisas você não tenha visto na Assembleia que você está congregado, a qual Deus colocou sob a sua responsabilidade, o serviço, a liderança. Talvez por causa disso. Leve a sério esse aspecto. Honra o Espírito Santo. Sabe, não podemos ser daqueles que estamos apagando a manifestação do Espírito de Deus. Que Deus nos ajude a cada um de nós. Irmãos, um segundo aspecto que eu creio que diz muito em relação ao nosso serviço, principalmente daqueles que são separados, para algum ministério, separados como presbíteros na casa do Senhor. Eu vejo uma falta muito grande hoje pelo ministério pastoral. Eu sinto muita falta disso no meio das assembleias. Um ministério de fato pastoral. Pessoas que tenham essa responsabilidade do Senhor e que se dedicam, se afadigam nesse serviço, no ministério pastoral. E eu creio, irmãos, que uma das razões do porquê isso aconteceu é um entendimento talvez errado e talvez sutil que começou e foi crescendo e ficou muito grande entre muitas assembleias e no meio de muitos irmãos. Que foi uma ênfase muito grande ao
ensino da palavra, pois por isso é o ministério, né, dos mestres na palavra, daqueles que ensinam a palavra. E a ênfase muito forte apenas nesse ministério, no ensino da palavra. E isso fez com que alguns outros ministérios, né, não fossem tão notados. É claro que eu creio que em cada assembleia, em cada localidade, em certos momentos, o Espírito Santo vai conduzir a enfatizar mais um dos ministérios. Talvez o que mais precisa em certo local, no certo momento, é o ensino da palavra com muita ênfase. Mas isso não quer dizer que tem que ficar de lado o ministério pastoral, ou o evangelístico, ou mesmo profético. Não. Os ministérios foram feitos para complementariedade. Mas o que eu sinto nessa questão do ministério, né, de pastores, que há muita deficiência nas assembleias. E o que eu já vi e acompanhei, né, que alguns irmãos, eles são pastores, têm a vocação, têm o dom de Deus, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses, né? Presbítero, bispo e pastor são 3 nomes para a mesma pessoa no Novo Testamento. Né? Se você olhar, você vai ver isso. Pastor é o dom. Bispo é aquela função de supervisor. E presbítero é a transliteração da palavra presbítero no grego, que significa ancião, aquele que é mais maduro, né? Pois bem, então, muitos irmãos, eu já assisti muitos irmãos, o dom deles é de pastor, mas eles, por causa dessa ênfase, que eu não sei de onde que surgiu isso, né, no nosso meio, nas assembleias, de um modo geral, talvez até consequência de muitas conferências, né? A gente fica enfatizando demais, só irmos lá, escutarmos púlpito, 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 né? Então, muitos irmãos que são pastores, eles querem ser mestres. Outros irmãos, tem um irmão que me vem à mente agora, né? Eu estou lembrando dele, ele é um irmão que tem muita graça de Deus como evangelista. E ele realmente, quando exerce o seu ministério evangelístico, Deus o usa tremendamente. Mas eu não sei por quê, desde que eu o conheço, já tem alguns anos, ele sempre quer ser mestre na palavra. Ele até um dia disse para mim, irmão Billy, eu quero escrever um livro e tal, não sei o quê. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, você escreve, vai ser maravilhoso, escreve um livro de como evangelizar. Sabe, irmãos, esse coração pastoral, talvez, também, muitas das assembleias que se reúnem no nome do Senhor, por causa das questões denominacionais, a ênfase muito exacerbada nas denominações sobre esse nome pastor. Muitos irmãos, fugindo disso, né, deixaram essa realidade, mas eu quero hoje, né, conclamar que a gente veja isso nas assembleias. E se Deus te chamou como um pastor, como um presbítero na casa do Senhor, que você cuide disso, que você faça com excelência, que você dê o seu melhor, que busque a capacitação do Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus para você fazer esse ofício, esse ministério, cumprir este serviço. As ovelhas, muito, sabe, irmãos, simplesmente descuidadas, precisa do serviço pastoral, precisa daqueles que apacentam. É claro que a palavra de Deus diz que eu e você, qualquer um dos irmãos, ele tem a responsabilidade de apacentar uns aos outros. Mas eu estou me referindo aqui ao ministério pastoral. Aqueles que dão a sua vida pelos irmãos, no sentido de cuidar desses irmãos, apacentá-los, cuidar dos seus ferimentos. Há muitas pessoas feridas nas assembleias, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que precisam ser cuidadas, ser guardadas dos lobos. Essa é uma deficiência, irmãos. Pense nisso. Se você tem o chamado para pastor, fique nesse seu chamado. Não queira ser o que Deus não te chamou, seja pastor. E que coisa maravilhosa! Deus vai te usar poderosamente se você se dedicar, se você tem esse dom. E nós precisamos, irmãos, orar ao Senhor para que o Senhor levante pastores nas assembleias. Presbíteros, homens dedicados a este serviço.
de apacentar o rebanho de Deus. Paulo diz isso, olha que coisa tremenda, ele chama os presbíteros. Ele chama os presbíteros de Mileto e manda chamar os presbíteros em Éfeso. E quando ele reúne com esses irmãos, ficou registrado lá no livro de Atos, ele fala para aqueles irmãos que eles tinham uma responsabilidade com aqueles irmãos. E diz aqui a palavra, ele diz assim em Atos 20, versículo 28, atendei por vós, cuide de vocês primeiro, né? E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele chamou os presbíteros, quando os presbíteros chegaram, ele está falando, olha, Deus constituiu vocês bispos. E para fazer o quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Irmãos, o Espírito Santo constituiu alguns para apacentar. Então, é claro que esse apacentamento fala do ensino da palavra, fala de todos os cuidados, mas a ênfase é no cuidar das pessoas, das ovelhas do Senhor. Então, esse é uma falta, sabe, uma lacuna que eu sinto. Pessoas dedicadas a isso. Não só ensino da palavra, não só evangelismo, mas, sabe, o ministério pastoral. E nós precisamos valorizar aqueles irmãos entre nós que têm esse ministério. E às vezes seria bom valorizá-los a tal ponto, como Paulo fala, se são presbíteros ali, né, entre os irmãos, que eles se afadigam no ensino da palavra, se afadigam em buscar, né, os interesses do Senhor. Nós deveríamos separar esses irmãos pela graça de Deus e sustentá-los mesmo financeiramente, para que eles se dedicassem a esse serviço. Essa é uma segunda lacuna. A terceira lacuna que eu quero falar com você. Alguém me ajude aí, eu me perdi no horário aqui, irmãos. Eu não sei nem que horas que eu comecei, viu? Alguém pode me falar? Osíris, você pode me falar aí? Eu não sei quanto tempo eu tenho. O irmão começou às 16h20. Nós temos bom. agora 17 horas e 8 minutos. Pode ficar tranquilo, irmão. É 1 hora, né, que eu tenho, tá? Eu tenho mais 10 minutos, então. Mais 15 minutos. Uns 15, 20 minutos, meia hora. Fica tranquilo. Tá bom, meu irmão. Eu vou correr um pouquinho aqui. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de falar, que uma das coisas que às vezes a gente tem uma falta, uma deficiência, irmãos, é de preparar a segunda geração. Estou falando aqui para irmãos que são responsáveis nas localidades. Nós temos que pensar, pela graça de Deus, como desenvolver a segunda geração, como investir em irmãos para que eles também se levantem como líderes na casa de Deus. O ministério que Deus confiou a cada um de vocês, ele vai se desenvolver muito mais se vocês tiverem pessoas juntas para ajudarem. Pessoas para liderarem juntos. Você tem que formar pessoas que vão pegar o bastão, né, que você vai passar para eles. E esse passar o bastão não é só simplesmente quando você for para o Senhor, não. É agora. Agora você já precisa começar a multiplicar. Às vezes nós preocupamos muito em nós fazermos. Muitos irmãos, um dos grandes erros que muitos irmãos que estão à frente, numa liderança espiritual, na casa de Deus, fazem, é que eles tentam fazer tudo por eles. Mas nós precisamos desenvolver irmãos e fazer como Timóteo, né, recebeu de Paulo. Paulo diz para Timóteo, né? Paulo, ele instruía Timóteo, ele falou, Timóteo, olha, aquilo que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros, né? Aquilo que você recebeu do Senhor, você tem que transmitir a outros, para que a coisa não pare, para que o testemunho do Senhor, né, chegue a outras gerações. Nós precisamos preparar isso. Às vezes, algumas assembleias, né, os irmãos ficam lá por muitos anos servindo, mas não levantam outros irmãos, não levantam outros presbíteros, não levantam outros para ajudarem. A carga fica também muito, muito pesada. Mas não é só porque a carga vai ficar mais leve, irmãos, é porque a gente precisa alcançar mais. O Senhor Jesus fez isso, né? A sua liderança foi de multiplicar. Ele pegou alguns e começou a treiná-los. Ele treinou para que depois a coisa espalhasse e chegou até nós hoje. Então nós precisamos pensar nisso, numa segunda geração.
E nisso está incluído alguns conceitos, né? Como discipulado, a gente precisa discipular. Nós temos muito medo, às vezes, das palavras, né? Porque elas foram muito abusadas, né? Falar em discipulado hoje, tem muitos lugares que eles foram muito além do que a palavra de Deus ensina do que é discipulado. O primeiro deles é formar discípulos para mim, né? O meu discípulo, não. O Senhor falou, fazei discípulos das nações, mas é fazer discípulos para o Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer discípulos, foi o mandamento do Senhor. Nós precisamos desenvolver, né, uma paternidade. Há muitos entre nós sem uma paternidade. Precisa, né, ontem o Gerson estava falando dessa questão, né, daqueles que nos precederam no Senhor. Né, é uma paternidade desses irmãos. Nós precisamos de uma paternidade, desenvolver uma paternidade. Paulo fala isso para Timóteo, filho meu, né? Ele fala, Timóteo, meu filho na fé. Sabe, irmãos, não é para nos assenhorarmos, mas nós temos que ter uma paternidade, um cuidado com aqueles outros que vêm depois da gente na caminhada com o Senhor. Né? E, queridos, quando nós olhamos essa questão de passar o bastão, de multiplicar outros líderes entre nós, de pessoas que vão, sabe, carregar as cargas, né, da liderança espiritual. Nós precisamos também fazer como Jesus, né, pelo exemplo, né? A nossa liderança deve ser pelo exemplo. Há muito abuso, né, na igreja, por isso que nós falamos em liderança, alguns ficam arrepiados. Né? Ontem o Gerson estava falando isso, que em alguns lugares, e realmente tem, né, que acham que você não tem liderança na igreja, mas não, irmãos, tem liderança. Né? Ontem o Gerson demonstrou isso com muita clareza em Hebreus capítulo 13. Mas qual é a nossa liderança? O modelo é o Senhor Jesus, não é? O Senhor Jesus liderava como irmão, ele era um irmão entre aqueles, ele estava na posição de irmão, o irmão mais velho. Irmãos, nós estamos liderando a casa de Deus, não é uma empresa, não é uma organização, não é uma instituição, mas é a família de Deus. Eu sou um com meus irmãos, eu sou um irmão mais velho, eu tenho que cuidar dos mais novos como irmão. É assim que o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus, ele liderou os seus discípulos como servo. Ele se fez servo de todos. Ele falou, né, filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O Senhor, ele serviu na liderança, né? A sua liderança era liderando amigos. Então, quando nós estamos tratando com as pessoas do Senhor, e eu falo isso com muito temor, né? Vocês, junto comigo, né? Na casa do Senhor, nós devemos tratar as pessoas, os nossos irmãos, né? Dessa forma, eles são nossos irmãos mais novos. Se Deus te colocou como, por exemplo, presbítero, subentende que você tem mais maturidade do que a maioria dos irmãos. É o irmão mais velho, mais crescido no Senhor, que Deus separou para esse serviço. E você vai ver os seus outros irmãos e tratá-los como irmãos mais novos. Como servos, você como servo deles, assim como Jesus fazia. E mais, como amigos, Jesus tratava os seus discípulos, ele disse, amigos. E ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele disse assim, João 15, que ele dava a sua vida pelos seus amigos. Olha, irmãos, quanta mudança não teríamos nas assembleias, né? Que Deus nos ajude nesse ponto, né, de formar uma segunda geração. Essa é uma falta grande, nós precisamos pensar nisso. Um outro aspecto que eu gostaria de falar, o quarto aspecto, irmãos, é que o que eu noto, irmãos, é que, de um modo geral, isso nas assembleias, né, e seja entre nós que dizemos reunir no nome do Senhor, ou mesmo em outros lugares, né, nas denominações, no meio da cristandade, há uma falta, há uma lacuna em fundamentar os irmãos nas doutrinas básicas de Cristo. Né? Nós precisamos pensar nisso. E há sempre, né, nova geração, então você e eu precisamos nos dedicar a isso, de fundamentar os irmãos naqueles princípios elementares da nossa fé. Recentemente, né, eu fiz uma série, né, uma série de fundamentos da nossa fé.
E usei também aqueles 6 princípios elementares do livro de Hebreus, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos no plural, né? Batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Queridos irmãos, faça um teste aí na sua assembleia, se os irmãos conhecem esses fundamentos que diz a palavra que são princípios elementares, não é? Não é que nós vamos ficar cobrando, mas nós precisamos fundamentar, porque se eles têm esse fundamento correto, sabe, vai vir alguns ventos de doutrina para lá e para cá, os irmãos estão ali seguros. Os irmãos vão ter um crescimento de fé saudável. E isso tem faltado. E falta não só para os mais novos. Por exemplo, desses 6 princípios elementares, deixa eu fazer um teste com você mesmo. Você é presbítero aí, e você deveria estar, até por, entre aspas, desculpa a expressão, ofício, né? Praticar. Mas, por exemplo, o ensino de imposição de mãos. É uma doutrina, né? O livro de Hebreus, imposição de mãos, mas quão pouco se pratica isso na casa de Deus. E claro, há níveis, né, nesse exercício, né? Todos nós podemos abençoar uns aos outros, né? Orando, por exemplo, quando os enfermos, impondo as mãos, orando por eles. Orando, você, pai, ora com seu filho, né? A mãe ora com os filhos, né? Para abençoar, mas também há aquele momento em que nós precisamos praticar para transmitir a bênção de Deus, para transferir a unção do Espírito Santo, né? Muitos, né, no livro de Atos, há exemplos em que os irmãos foram batizados no Espírito Santo porque impuseram as mãos sobre eles e oraram. É um instrumento que Deus usa para trazer de geração em geração as coisas. Moisés, ele transferiu, se você ler lá, ele transferiu de sabedoria do Espírito que estava sobre ele para Josué com a imposição de mãos. E isso não ficou no Antigo Testamento, está no Novo, foi estabelecido. Doutrina, né, doutrina de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 6. Então, assim, essa é uma falta, sabe, irmão? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os irmãos entendem pouco sobre isso. Isso deveria ser, vez após vez, sabe, ensinado para aqueles irmãos, principalmente para os que estão chegando. Os fundamentos da doutrina de Cristo. O 5º item que eu colocaria aqui para você é uma cultura de testemunho. O que eu quero chamar a atenção com isso? O que é testemunho? É dar testemunho daquilo que Deus fez. Incentivar os irmãos a terem essa cultura, ter esse hábito, sabe, de falar dos feitos de Deus nas suas vidas. Dar esse testemunho entre os irmãos, entre a família de Deus. Por quê? Há um verso que eu fui muito despertado através de um irmão. Eu li um livro dele e foi muito tocante. Fiquei com isso no meu coração e pratico e vejo a grande diferença que faz no meio dos irmãos que estão praticando. Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus, aquilo que Jesus faz, é o espírito da profecia. E quando nós falamos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, aquilo que a gente fala que Ele fez é como uma palavra profética para quem está ouvindo. E nós já sabemos, como Paulo fala, né, que aquele que profetiza, o que ele faz? Ele edifica, exorta e consola. Irmãos, esse exemplo, nessa cultura de testemunho, sabe, ela é tão maravilhosa porque ela sustenta a fé dos irmãos, ela aquece a fé dos irmãos. Eu estava conversando com os irmãos aqui no Rio, né? Um irmão entre nós, um dos irmãos que pastor entre nós, ele disse: poxa, a gente ficou assim como se achando que dar testemunho era uma coisa ruim. E aí os irmãos ficaram acanhados e nunca mais a gente dá testemunho. Irmãos, é claro, nós não vamos falar de nós mesmos, não vamos ficar adorando a pílula, mas falar dos feitos de Deus. Se você vê no Antigo Testamento, se você depois lê o Salmo 78, o testemunho no Salmo 78 lá está dizendo, Deus deu uma ordem para que os filhos de Israel, eles falassem dos feitos do Senhor para os seus filhos, para que eles não se esquecessem das obras de Deus. Ele estabeleceu um testemunho lá em Israel e instituiu uma lei e ordenou que os pais transmitissem aos seus filhos aquilo que Deus tinha feito. Por quê?
porque isso é um testemunho que vai fazer com que todos permaneçam na fé. Eu já vi muitos milagres acontecendo, irmãos, porque alguém testemunhou. E aquele testemunho, ele faz com que a fé do outro, sabe, seja estimulada. E Deus, sabe o que acontece quando nós damos um testemunho? É uma palavra profética, porque significa que Deus quer continuar fazendo aquilo. Então, estabeleça, sabe, estimule os irmãos, ter essa cultura de testemunho, falar os feitos de Deus, abra um espaço para que alguém conte algo que Deus fez. Às vezes aquela palavra, aquele testemunho é exatamente o que alguém estava precisando. Alguém está com um problema na família e Deus fez um milagre, estava com um problema no relacionamento, no casamento e Deus fez algo. E quando alguém ouve aquilo e passa por aquele problema, aquilo vai, sabe, fazer com que a fé seja levantada. Leia o Salmo 78, veja lá, é uma grande ilustração para nós, uma grande, sabe, orientação para nós. Estabeleça isso, que as reuniões tenham algum espaço, que entre os irmãos falem assim, fale aquilo que Deus fez. Sempre que você tiver oportunidade, fale o que Deus fez na sua vida. Não caia nessa humildade falsa de, não, eu não vou falar aquilo que Deus fez, vou guardar no meu coração. Não, irmão. O Antigo Testamento fala, Deus fazia alguma coisa, tinha que ser falado, era um mandamento, era uma instrução. E assim, por que seria diferente da nova aliança? Não. Paulo vai dizer, olha o que Deus fez por meu intermédio, eu vou dizer o que Deus fez por meu intermédio. Irmãos, precisamos falar daquilo que Deus fez. Isso anima a igreja, anima a assembleia. Isso traz milagres de Deus. Qualquer coisa. Eu já participei de muitas reuniões, irmãos, de reuniões de curas, né? E já vi muitas pessoas, não são poucas não, irmãos. Irmãos, às vezes nós estamos no nosso cantinho, né, na nossa assembleia, nós não estamos sabendo o que Deus está fazendo por aí na Irmandade. Já participei de reuniões muito grandes. 4.000, 5.000 pessoas na reunião. E era reunião específica para tratar desse tema de cura. E só porque as pessoas iam e davam testemunho, naquele mesmo momento, só davam testemunho, outras pessoas eram curadas, sem ninguém orar, sem ninguém impor as mãos, mas as pessoas experimentavam a cura. Algo tremendo. A pessoa chegava e contava, olha, Deus fez isso, você contava, né? O irmão está lá na frente, ministrando, fala assim, agora alguém que está com esse mesmo sintoma, verifica aí, vê se você não foi tocado por Deus. Várias pessoas levantaram as mãos, foi curada naquela hora. Não é maravilhoso isso? Ah, queridos irmãos, uma cultura onde nós falamos dos feitos de Deus. Como isso vai animar as reuniões, vai animar a fé dos irmãos? Às vezes nós achamos que as reuniões só tem que chegar e ensinar a palavra. Sim, nós temos que ter ensino, mas tem que ter testemunhos, tem que falar aquilo que Deus está fazendo. Faça um teste aí, comece a fazer isso na assembleia que você está. E vamos ver o resultado que isso vai dar, não é? Vai ser maravilhoso, irmãos, vai ser maravilhoso. Eu tenho dado alguns testemunhos do que Deus fez comigo em algumas coisas, e isso tem estimulado irmãos. Eu falei de cura, por exemplo, eu já dei alguns testemunhos simples, e quando as pessoas ouvem aquilo, elas então são curadas. Não é maravilhoso isso? Que Deus nos ajude, que Deus ajude você e a assembleia que você está. Sexto ponto, irmãos, pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Em algumas das assembleias, né, principalmente alguns anos atrás, os irmãos ficaram muito, como eu diria, muito eufóricos com a verdade da unidade, com a verdade de nos reunir no nome do Senhor, e muitos, né, então deixaram as suas congregações denominacionais, etc., e passaram a reunir, mas perdeu-se a questão da pregação do Evangelho. E muitos lugares até hoje não recuperou. Irmãos, essa é uma deficiência nossa. Nós precisamos orar ao Senhor para que haja um derramar do Espírito Santo para a gente sair com ousadia e testemunhar e pregar o Evangelho. Nós precisamos, né, buscar de Deus, orar, Senhor, nos dê pessoas, né, com ministérios evangelísticos.
Mas ainda se não temos, cada um de nós é testemunho do Senhor, estimular os irmãos a, sabe, ganhar outros para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, né? O Senhor Jesus, ele, quando ressuscitou, ele falou, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos das nações. Aquilo lá não foi só para os apóstolos, aquilo é para todo discípulo de Jesus. E assim nós devemos tomar para nós e para os outros. Para todos os discípulos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, né? Que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, irmãos. Nós devemos ao mundo a reconciliação. Nós devemos às pessoas perdidas a reconciliação, porque Deus deu a nós, Deus não deu aos anjos. Um anjo apareceu a Cornélio, porque Cornélio, né, era temente a Deus, mas aquele anjo falou, olha, você vai lá e chama Pedro, ele vai te falar as palavras da salvação. Aquele anjo não tinha autoridade. Ele não tinha autoridade nem autorização para falar das palavras da salvação para Cornélio. Ele teve que ir lá e mandar chamar a Pedro. Por quê? Porque Deus deu a nós a palavra da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. Irmãos, nós devemos isso ao mundo, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. É através de nós. E nós precisamos estimular isso nas assembleias. Eu creio que essa é uma grande deficiência, né? O que está faltando em muitas assembleias, nós precisamos estimular continuamente os irmãos nisso. Cada um de nós somos embaixadores do Senhor. Paulo vai dizer, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu não preciso enfatizar demais isso, né, irmãos? Mas que Deus nos ajude, né, a pregarmos o Evangelho. E o último ponto é que há uma mentalidade, né? Falta de uma mentalidade, às vezes, celestial, do que seja a igreja do seu funcionamento, do que seja a assembleia do seu funcionamento. O que acontece, irmãos? Há muita ênfase, né? E às vezes não falamos isso, não ensinamos, até ensinamos o que é certo, o que é correto, mas a nossa prática é que a igreja é como se ela fosse, né? A assembleia é como se fosse a reunião. As reuniões, né? Esse problema da pandemia veio para, talvez, bombardear, né? Arrebentar com esse conceito de que, olha, são nas reuniões que a igreja funciona, né? Não ficamos sem nos reunir presencialmente. E aí? A igreja acabou? Não, irmãos. Porque a igreja é muito, 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 muito mais, infinitamente mais do que as reuniões. As reuniões é uma parte fundamental também da igreja. Mas é muito mais. Às vezes a nossa mentalidade é de que a edificação acontece nas reuniões. Mas não, irmãos. A edificação acontece 99% fora das reuniões. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Temos que renovar a nossa mente. Se você pega um simples exemplo, pega a lista dos dons, tanto em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, dos ministérios, os homens dons. O serviço ali, aqueles dons, eles se manifestam muito, mas muito mais fora das reuniões. E quando nós temos essa mentalidade, sabe o que acontece, irmãos? Nós levamos aos irmãos a uma paralisia espiritual. Ficamos paralisados. Os irmãos não funcionam no corpo de Cristo, porque realmente numa reunião, irmãos, não tem oportunidade para todo mundo funcionar, e não é mesmo para todo mundo funcionar. Alguns. Por isso tem que tirar essa mentalidade, sabe? Mostrar que cada um é membro do corpo de Cristo e tem que funcionar 24 horas aonde quer que ele esteja. Aonde quer que estejamos. E aí eu quero incentivar a nós, sabe, irmãos, ajudarmos aos irmãos que têm um talento, né? Talvez nós mesmos temos um só talento, né? Mas vamos ajudar aqueles outros que têm um talento, porque quem corre um perigo grande não é quem tem 5 talentos e quem tem 2, né? Eu estou usando aqui a figura da parábola dos talentos em Mateus 25.
Mas o grande risco é de quem tem um talento. E qual é o grande risco desse que tem um talento? É dele não fazer nada, ficar paralisado. E Jesus, né, na figura daquele senhor, ele disse, né, servo mau e negligente. Vai ser isso que vai ser ouvido desse servo, de um talento. Então, que o Senhor nos ajude a ajudar mutuamente os irmãos que têm um talento. Eles correm perigo. Nós precisamos buscar formas de estimular esses irmãos. Se eles não conseguem servir por eles mesmos, mas que eles possam ajudar outros, né? Possam colocar o talento deles no banco, que seria colocar aquilo que eles têm, ajudando outros a servirem. Irmãos, quão importante é isso, sabe? Se você, talvez na sua assembleia, se você, nas reuniões públicas que você tenha, faça esse teste. Pergunte, quantos aqui acham que tem 5 talentos? Talvez um ou outro vai levantar a mão. Quantos acham que tem 2? Um pouquinho, talvez mais. Quantos que tem 1? A maioria vai levantar a mão. Então, a maioria que está em grande perigo. E nós precisamos mudar essa mentalidade para que esses também eles possam começar a servir. Abrir oportunidades fora das reuniões de serviço, de amor mútuo, de graça mútua, para que eles funcionem. O corpo de Cristo, né, irmãos? Todos os membros precisam funcionar. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, assim, resumindo para você, né, a minha lista aqui, talvez você possa achar que tem outros, e talvez na sua assembleia não se aplique algum desses itens aqui que eu falei. Mas pense um pouquinho, né, se há essa lacuna, se há essa falta no momento. E que o Senhor nos ajude, sabe, a buscar isso. Eu quero dizer que eu estou falando isso para você, né? Não é aqui uma pregação, é mais um depoimento meu. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, né? No meu espírito, né? No meu coração. E que eu não tenho a última palavra, né, irmãos? Claro. Mas que você julgue o que eu estou falando e aquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração em algum aspecto, que você pegue isso, sabe? E receba de todo o coração e coloque em prática. Vá em frente, que o Senhor é com você. O Senhor é com você. Esses itens que eu estou falando não é para nos deixar para baixo, mas é para nos animar, para nos, sabe, exortar no sentido, né, de nos animar, de nos encorajar a irmos em frente, sabe, para vermos a glória de Deus nas nossas vidas e nas vidas das assembleias. Então foram 7 pontos. O primeiro, honrar o Espírito Santo. Fundamentar os irmãos, né, naquelas doutrinas básicas, ministério pastoral, formar uma segunda geração, pessoas que lideram junto conosco, pessoas que vão pegar o bastão, né? A cultura de testemunho, testemunhar, falar das coisas que Deus tem feito, a pregação do evangelho e uma mentalidade celestial do que é a igreja, né? Não a mentalidade carnal de que a igreja é reunião, de que a igreja simplesmente está lá junto e alguns servem e outros não, né? Mas mudarmos essa mentalidade e buscarmos servir o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Obrigado aí pela paciência, né? Que Deus edifique a cada um dos irmãos. Obrigado por esse tempo aí juntos. Amém.